que vai ser resolvido. Ele será poderoso. A Bíblia diz que nessa prova, o Senhor que Ele vai fazer isso especialmente para você. E nessa prova, Ele será fonte de energia, Ele será o poder, Ele será o tudo. E nós vamos resistir através dele. E é esse Deus que nós estamos aqui nessa noite. Senhor, obrigado por essas 7 vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas palavras que o Senhor tem trazido até cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos manter aqui, estar usando os mesmos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo de louvor que você para nós, em uníssono, como igreja, como corpo de Cristo, devemos te adorando, e nesta noite não será diferente. Nós teremos em meio aos louvores te adorar. Teremos em meio aos louvores engrandecer o teu nome e declarar que tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Então, a outro além de ti, só o Senhor é Deus. Nós te amamos, nós te louvamos. Estamos aqui por causa de ti, Senhor. Estamos aqui porque queremos mais um dia levantar um culto ao Senhor, um culto de adoração, um culto onde o Senhor é exaltado, é elevado, é engrandecido, onde o teu nome é o que há de mais importante. Espírito Santo, seja guia nesta noite, guia os meus instrumentos, as vozes, guia-nos, ó Senhor, em adoração, guia a palavra. Espírito Santo, seja guia, que nós possamos te adorar, porque viemos aqui para cultuar Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Aplauda ao Senhor. Nós aqui, nós secretos de ti, em ó Deus. Enche este lugar, eu desejo me ver. Nós secretos de ti, em ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Ele enviará meu coração,
Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, porque os reinos dessa terra eles podem se acabar. As estruturas, as pessoas podem se desanimar. O frio tem chego aqui para nós e às vezes bate um desânimo, a vontade de ficar em casa, embaixo das cobertas. Mas o reino do Senhor é aquele que não se abala, é aquele que
continua sendo certo, mesmo que nós saiamos da verdade do Senhor. Ele não muda de acordo com o que nós queremos, ele continua, ele permanece. A palavra diz que ele era, ele é e ele continuará sendo. Nós sim, nós precisamos nos ajustar, mas Deus, ele é aquele que já é ajustado. Deus não saiu da ordem, Deus não saiu da linha. É nós que precisamos ajustar as nossas vidas. Realmente se estabilizar no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui por causa do pastor, não estamos aqui pelo grupo de louvor, pelo ministrante da noite, nós estamos aqui pelo Senhor. Porque nós sabemos que Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho, não há outro. Glórias a Deus por esse tempo, glórias a Deus por esses dias. Glórias a Deus por o nosso coração continuar aquecido na chama que é Ele. Aleluia. Os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam, para que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Se
Sempre eterno, misericórdia, amor, nele está o teu poder, tua glória. Jesus, foi ele que te apoia, foi ele que te apoia, olha, Senhor, esses louvores maravilhosos, onde através dos louvores nós podemos adorar. Aleluia. Glória, Senhor. Já foram 4, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E agora, então, nós vamos para. Eu vou dar um início dessa noite. Estaremos conduzindo a palavra. Suas mãos. Senhor, nesta noite, teu filho amado, Lázaro, Graça e paz, meus amados. Essa para vocês que uma palavra, primeiro você que bate, e hoje também não é diferente. Uma responsabilidade muito grande para esta mensagem, uma mensagem onde que João Batista, quando proclamava o caminho da salvação através de Jesus Cristo, ele sempre dizia um todo arrependimento. E o Senhor Jesus também ministra essa igreja, a igreja de Sardes, ao anjo do Senhor escreve 3, 1 ao 6. Ao anjo da igreja de Sardes escreve essas coisas daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras que realizam, e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Certifique-se que a obra realizada, verifiquei que as obras realizadas não estão íntimas diante de Deus. Lembre-se depois do que você ouviu. Guarde, arrependa-te, e não vigiar nem como ladrão, e de modo nenhum saberás a hora que eu virei sobre você. Mas você, a igreja de Sardes, aqui na nossa igreja, não importa a região, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois estão dignas ao vencedor. Ao vencedor sairá comigo vestido de branco. Nenhum apagará o seu nome. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Que tem ouvido, ouça o que o ouvido diz. Ouça o que diz a igreja. Não tem uma administração aqui, mas nunca sai perfeita do jeito que a gente quer, né? A administração, e se for o tema que a gente tenha colocado, é viva o que você prega. Na igreja de Sardes, aqui, no Apocalipse, né, conheço as obras, parece que está vivo, mas está morto. Quantos de nós temos aí muitos cristãos que parecem estar cheios do Espírito Santo, mas estão mortos? Há igrejas que têm movimentos estrondorosos, mas muitas vezes que estão ali buscando vida. Porque muitas vezes elas não trazem
uma mensagem de vida, mas traz uma mensagem de facilidade. O Evangelho não é tão simples assim como nós imaginamos. Jesus, o próprio Senhor Jesus, recomenda que no mundo nós teremos aflições. As pessoas que Jesus não recomenda perseguição, ter pessoas que vão ser julgadas pelos outros, pela sua fé. Dia após dia, você vai ser julgado se você realmente está no caminho certo com Deus. E essas pessoas não querem passar pelo julgamento, elas querem chegar diante de um pregador, querem que o pregador coloque a mão na cabeça dela e a coisa eu passei ali por relance ali, que estava ministrando ali sobre o batismo, e nós vemos muitas vezes que é um arrependimento. É um arrependimento das coisas velhas que nós praticamos. E nem sempre nós estamos livres dessas coisas velhas. Nossa, por mais que a gente desceu as águas, por mais que nós estejamos por mais que nós estejamos numa vida correta, mas muitas vezes aquelas coisas erradas ainda continuam. E nós temos todos os dias estar nos arrependendo. E perguntar a nós, por que ainda nós não largamos aquelas coisas? O que de fato nos faz viver ainda no passado que já não existe mais? O que de fato faz? Muitos de nós tivemos, cada um teve o seu, a sua particular. Eu sempre costumo dizer para o pastor Leandro e o pastor Marcelo que todos os dias, quando eu vou trabalhar, eu sempre faço pelo meu memorial. Aquele lugar, todo dia que eu passo, eu olho para aquele lugar, eu olho para o céu e fico olhando para ver se aquela janela não está aberta novamente, para que eu possa um dia chegar naquele lugar e dizer, Senhor, preciso de uma restauração. Urgente. Não é para amanhã, não é para depois da manhã, é urgente. E toda vez que eu passo naquele lugar, eu lembro daquela oração. Uma oração simples. Ninguém precisou colocar a mão na minha cabeça, nada. Uma oração simples da arrependimento. Desde diante daquele lugar, simples. E hoje as pessoas que não querem passar por esse dom do arrependimento, Jesus aqui fala para essa igreja se arrepender, essa igreja tem que se arrepender. Ela tinha uma prática boa ali, de ministração, ela tinha ali um espírito de bravura, mas estava no arrependimento. Muitos estavam morrendo espiritualmente. Por quê? Porque havia aquele movimento. Então, o movimento fazia com que aquelas pessoas estivessem em algo maravilhoso, se não se arrependessem. Mas os poucos que tinham ali eram as pessoas arrependidas. Poucas pessoas. Alguns pareciam estar vivos, mas espiritualmente não estavam. Os outros que ainda restavam, ainda estavam vivos, tanto espiritualmente como em louvor. A pergunta que nós temos que fazer para nós é: nós temos aí ouvido várias mensagens, vários pregadores, mas muitas vezes nós não damos ouvidos aos pregadores da nossa casa. A palavra que sai daqui a pouco. Estamos sempre procurando uma palavra nova para um movimento, para que nossa vida seja transformada. Essa palavra que sai aqui desse lugar, independentemente de quem prega, é uma palavra de arrependimento. Graças a Deus que nós temos aí a internet, graças a Deus que muitas vezes a pastora Marcela grava e coloca lá no Telegram, porque nós temos que ouvir as mensagens que saem daqui. Nós temos que viver, muitas vezes, tem muitas mensagens que saem daqui. Mas muitas vezes nós não damos ênfase nessas palavras e procuramos a palavra de outros. Aquelas pessoas estão numa realidade diferente. A nossa realidade é ver a palavra. A nossa realidade é buscar o arrependimento. Nós não somos perfeitos, nossos pastores não são perfeitos, nenhum de nós é perfeito. Nós buscamos uma vida com Deus, não somente um aquecimento espiritual, não somente um calor espiritual, mas estar sim aquecidos e calorosamente espiritualmente
Não só para os nossos aqui da nossa casa, mas para os que têm de fora. Aquelas pessoas que estão fora do nosso meio são pessoas que têm que sentir esse calor, sentir que nós não estamos mortos espiritualmente. Nós estamos em poucos aqui hoje. Quinta-feira típica, que não é novidade para todo mundo, chuva, frio, mas muitas pessoas não vieram para esse culto de hoje, para ouvir essa mensagem de hoje, por quê? Porque muitas vezes não estão aquecidas espiritualmente. Mas nós que estamos aqui hoje, com toda certeza, o Senhor está trocando a nossa veste por uma veste. Com certeza, muitos de nós que estamos aqui hoje, estamos nos arrependendo daquilo que vivemos lá atrás. Eu estava conversando com uma colega do trabalho em terça-feira. Nós estávamos batendo um papo sobre passado. Sobre o que nós fomos no passado, o que vivemos no passado, porque essa menina, ela está passando por um problema no casamento dela. Quem é casado sabe, todos têm problemas. Mas ela está vivendo uma coisa atípica na vida dela. E ela veio conversar comigo. E aí, o que você quer? Não pode ter esse choque de realidade. Por mais que você não vá numa igreja, por mais que você não seja cristão, enfim, não importa a fé que você possui. Mas o seu passado não pode intervir no que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente. O seu passado tem que viver. E se nós, por algum motivo ou outro, não enterramos o nosso passado no batismo que nós passamos pelas águas, ou até mesmo no batismo pelo Espírito Santo, que vivemos. Nós temos que ver se realmente nós estamos arrependidos de tudo que fizemos, ou se nos arrependemos meia boca, né? Batizados meia boca. Ou fomos batizados por completo, ou fomos batizados por completo. Ou nós nos arrependemos de todo o nosso passado, arrependemos de tudo que fizemos, ou um arrependimento parcial, meia boca, um arrependimento, me arrependi agora, mas assim, né? E nós temos que rever isso. E Jesus cobra dessa igreja um arrependimento. Jesus cobra dessa igreja uma vida com Deus. Uma vida com Deus não é só culto, não é só ouvir louvores, uma vida com Deus. É uma vida, não uma vida, eu posso dizer, de um religioso, mas uma vida com Deus é estar bem com você, estar bem com as outras pessoas, independentemente do que ela. Contei com o pastor recentemente, tive um episódio lá no lugar onde eu trabalho. Um cliente ficou exaltado e queria me bater. Outrora, se fosse aquela pessoa do passado, tá tudo bem. Mas algo dentro de mim disse: tenha calma, fique paciente. E eu olhei nos olhos daquela pessoa e eu vi a ira dela, sabe? E olha nos olhos, eu vi aquela ira, eu disse: eu não vou entrar nesse. Com toda certeza, ele é enviado. E eu me mantive calmo, tudo calmo. Estou nervoso, muito nervoso. Você entende que está nervoso? Fala para mim: olha, vai para casa. Peguei isso no vestiário, troquei de roupa, aquela aplicaçãozinha, fez eu descer lá embaixo e fiquei lá na porta esperando assim. Esse cidadão é bom mesmo, né? E passou um e falou: vá para casa. Passou outro e falou: vá para casa. Pensei sempre, nesta hora, eu sempre penso no depois. Se eu tivesse agredido o rapaz, ou se tivesse pensado depois, qual seria o efeito de tudo isso? Muitas vezes, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós ficamos sempre numa incógnita. Entreguei a minha vida para Jesus. E agora? E depois? Depois
está acontecendo errado. Minha vida está com Deus, a minha vida está uma maravilha. Começar a refletir sobre isso. Como assim, uma maravilha? Se Jesus disse que nós teríamos aflições, como que está uma maravilha? Nenhum dos apóstolos de Jesus, nenhum dos seguidores de Jesus, não terminou a vida dele uma maravilha. Se a nossa vida está uma maravilha, temos que questionar o que nós estamos fazendo. Será que estamos buscando a Deus verdadeiramente? Será que estamos buscando realmente o caminho de Jesus? Estamos na rota certa de Jesus? Será que realmente os nossos caminhos estão intrínsecos em Jesus? Aqui, como esta igreja, tinha poucas pessoas que realmente estavam aqui. O que as outras foram consideradas como mortas? O que elas estavam fazendo errado? Eu passei a refletir sobre isso. Por que eles estavam a ponto de não ter as suas vestes brancas e a ponto de ainda mais ter fora o seu nome? E há um livro. Queira ou não queira, há um livro. O que eles estavam fazendo para estar nesse ponto? Para Jesus chamar a reflexão delas, para que elas voltassem novamente ao reino. E aí fica a pergunta: o que nós estamos fazendo errado? Será que o nosso nome está fixo no livro da vida? Ou nós estamos a ponto de ter o nosso nome tirado do livro? E começa a ficar um pouco mais complicado. A partir da hora que a borracha do livro da vida, estamos à mercê, nós estamos com um barco sem capitão, no meio do mar, sem direção, sem uma bússola para seguir. E nós estaremos na perdição. Muitos que estão hoje no mundo estão nesse barco terrível. Mas eles realmente buscarem o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mais errado que aquelas pessoas praticaram. É muito mais elas serem salvas do que crentes que estão buscando pessoas que ficam falando não sei o quê, indiano, africano, islandês, a pessoa, nossa, isso é o Espírito Santo. Será que é tudo realmente o Espírito Santo? Será que aquelas pessoas realmente estão sendo dirigidas? Será que Deus, o dia que chamar aquelas pessoas a se arrependerem, será que elas não vão ter uma ideia do quão mal? E o quão nós podemos combater isso? Nos arrependendo todos os dias, entregando a vida para Jesus, buscando a presença de Deus, buscando realmente uma intimidade, não só com Jesus, mas com o Espírito Santo. E procurando também rever os nossos passos. O que nós estamos fazendo de errado? Como eu sempre costumo dizer, e muitos já passaram por essa. Muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas receberam algo de Deus para a vida delas, transformação, medo, do seu trabalho. Quem Deus está amando? O que fez com que elas se afastassem espiritualmente? Alguns estão em outra igreja, amém? Glória a Deus por isso, vão se afastar dos caminhos do Senhor. Mas será que realmente elas estão fortalecidas? Assim, eu tive já muitas vezes em várias igrejas. Já fui de A, B, a C, a D, várias igrejas. E eu sempre fazia aquele simples questionamento. Será que eu estou criando raiz verdadeiramente aqui? Você já viu uma árvore mudar de lugar? Você já viu uma árvore mudar de lugar? A não ser que o próprio homem tire ela e coloque. Mas uma árvore sair sozinha, nossa, esse lugar. E vou ficar lá no outro lugar. Você já viu uma árvore sair do lugar? E um dia eu escutei de um pastor ali. Se você realmente quiser ter uma vida com Deus, crie raiz. Porque, por mais
que no seu tempo, né, por mais que você queira dar frutos rapidamente, Deus vai frutificar você no seu tempo. Você pode demorar 10, 15, 20 anos, mas quando começar a sair os frutos aonde você está enraizado, você vai salvar muitas vidas. Porque eu acredito que uma pessoa, um crente, uma pessoa que frequenta uma igreja, ela tem que estar enraizada na onde ela realmente falou assim, não é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou comer. É aqui que eu vou frutificar. Por mais que todos os defeitos que tenham, uma denominação tem defeitos, uma casa tem defeitos, uma empresa tem defeitos, tudo tem seus defeitos. Mas quando nós começamos a olhar para os defeitos, e nós tiramos os olhos de Deus, nós acabamos como qualquer outra pessoa do mundo, deixando o caminho do Senhor e vivendo o seu próprio caminho. Quando eu estou falando por mim, quando eu deixei a presença do Senhor e comecei a viver meus próprios caminhos, tudo errado. Deu tudo errado. Aos olhos meus e aos olhos das pessoas, ele estava bem. Mas dentro de mim, algo dizia, não, está no caminho certo. O que está acontecendo? Você tem que voltar às origens. Eu sempre ouvi aquilo, mas então, quando eu via uma transformação de uma pessoa que eu achava que era improvável, impossível, eu olhei e disse, eu quero isso. Demorou muito, mas está aqui hoje. Lutando dia após dia para se manter na presença de Deus, não é fácil. O mundo oferece coisas que você não imagina. No lugar em que eu estou, eu vejo coisas que eu falo assim, às vezes, eu acredito que é muito enviado para tirar você do caminho que você deve estar. Tenho problemas pessoais na minha casa, mas nada disso, nada, absolutamente nada disso me importa. Se meu nome não estiver no livro da vida, eu não estiver vestido com as vestes brancas do Senhor, e tendo meu nome confessado diante de Deus, diante dos anjos. Nada do que eu estou passando tem mais importância do que isso. Nada do que eu virei passar terá mais importância do que isso. Olhe no livro da vida. O seu nome sendo apresentado diante de Deus, vestes brancas, os anjos sabiam quem é você. Posso procurar riqueza, que é natural, é normal. As pessoas querem ser prósperas financeiramente. Isso é uma bênção. Porque se nós tivermos vários crentes abençoados, muitas pessoas poderão ser. Se nós tivermos crentes não bem financeiramente, né, como que nós poderemos ajudar outras pessoas se elas não conseguem ajudar? Se nós tivermos crentes maus espiritualmente, como é que você pode ajudar uma pessoa que está passando por um problema difícil? Como é que você pode dar uma palavra? Como é que você pode conversar com ela? Se ela fala assim, eu estou com um problema, você fala, eu também estou. Vamos nos abraçar com os nossos problemas. Por mais que você esteja passando pela adversidade, dificuldade, como essa igreja estava passando, Jesus pediu para que eles não deixassem que aqueles que estavam vivos morressem também. E o que Jesus nos convoca a fazer é a mesma coisa. Se há algum entre nós ainda que estão morrendo espiritualmente, que nós todos, irmãs de Cristo, possamos deixar essas pessoas ainda mais vivas. Como isso? Nos fortalecendo em Deus. Busca pela presença de Deus, oração, leitura da palavra. Ter uma vida regada em Deus. Por mais que, como diz o apóstolo Paulo, você no mundo você tem que se disfarçar de várias maneiras para poder levar. Você não vai poder chegar como, sou crente, eu não posso andar com você, porque vou me sujar. Não. Nós temos que mostrar piedade nessas pessoas. Nós temos que chegar nelas. Não importa. Às vezes uma brincadeira, às vezes um papo. Às vezes um papinho furado, você já entra com o evangelho. Eu não sei, mas eu acho que peguei a prática disso, porque quando alguém vem falar comigo, pois é,
você não entrega a tua vida para Cristo, Deus deu uma igreja, porque a igreja fica com essa petição de dinheiro, fica com esse negócio. Esses caras estão escrevendo a gente. Em nome de Jesus. Os caras estão chincalhando no nome de Jesus. E basta que uma pessoa faça algo que todo mundo veja e vergonha. E cabe a nós. Cabe a nós. Estamos nos fortalecendo em Jesus. Reverter a situação. Como? Mostrando o que Jesus fez. Dia após dia. Dia após dia. Hoje é quinta-feira, 22. Nós temos que viver ainda até o final desse dia. O próximo dia que surgir, nós temos que viver melhor do que nós vivemos hoje. Nós temos que entregar a nossa vida para o dia seguinte. Mas enquanto esse dia seguinte não surge, nós temos que viver em Cristo hoje. O que vale é o agora. O que vale é nós estarmos redimidos aqui. O que vale é que o Espírito Santo está nos fortalecendo. Essa igreja teve um papel importante de manter as pessoas vivas espiritualmente. Nós temos um papel muito maior. Nos mantermos, além de nós vivos espiritualmente, mantermos os nossos irmãos espiritualmente, os nossos vizinhos, aquelas pessoas que não estão no nosso meio, nossos colegas de trabalho, clientes. Temos que manter a chama viva. Por mais que o cliente chegue ali com aquela ligando, o simples fato de você dizer bom dia, você quebra qualquer barreira de qualquer pessoa. A que está na faculdade, sabe que ali dentro ali é um anjo que, Deus, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. E inabalável. Só quero dizer uma coisa para você, vai ter proposta que você vai passar. Vai passar. E a prova disso tudo é que o Espírito Santo vai te acompanhar, um anjo protetor de Deus, porque sempre quando Deus enviava alguém a algum lugar, Ele sempre enviava um anjo para você. E espero que quando você sair daquele lugar, pelo menos 2 ou 3 pessoas você tenha convertido lá, não por religiosidade, mas mostrando quem você é. Onde quer que nós passarmos, onde quer que nós estivermos, onde quer que nós formos, nós temos que mostrar a presença de Deus na nossa vida. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma consciente. O Evangelho puro de Cristo, amor às pessoas, mas principalmente amor a Jesus, amor a Deus, um Jesus que se entregou por nós, deu a sua vida por nós, para que nós possamos estar aqui hoje, vivendo o melhor dele. Há um versículo que diz: se credes e ouvirdes, comereis do bem dessa terra. Eu diria que credes em Jesus, além de você salvar toda a sua casa, você salvará o seu vizinho, seu trabalho, você salvará o seu escola, você salvará quem quer que seja, onde quer que esteja. E o bem dessa terra é você frutificar em Cristo, você frutificar no Espírito Santo. Vamos cuidar das pessoas que estão apagando espiritualmente, nos mantendo vivos, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma breve oração. Pai amado, quero te agradecer por essa palavra. Eu sei que saiu tudo fora do script, Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que tem para nós. Que assim como esta igreja de Sardes, que nós possamos, ó Deus, no final da nossa caminhada, no final da nossa jornada, sermos apresentados para o Senhor, ao Senhor Jesus, ao nosso Deus vivo, apresentado aos anjos e apresentado a todos como aqueles que não morreram espiritualmente, que continuam vivos, que continuam crendo no Senhor,
como nosso único Senhor, não abrindo mão nem um milímetro, nem um centímetro, para quem quer que seja. Por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, por mais que nós falhamos, mas o Senhor sempre estará como primeiro na nossa vida. Pedimos aqui, Senhor, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, nós possamos nos arrepender de tudo aquilo, Senhor, que fizemos contra ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por nós muitas vezes não termos estendido a mão para uma pessoa, trazido uma palavra, Senhor, de vida, e nem mesmo, Senhor, feito uma visita até os nossos próprios crentes, até os próprios irmãos da nossa igreja, para fortalecer. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher cada um de nós que estamos aqui. Poucos, Senhor, aqueles que estão buscando as suas vestes brancas e buscando, Senhor, ter o seu nome escrito no livro da vida. Nada nesse mundo nos importa. Você ter o Senhor Jesus como nosso único Senhor, ter as nossas vestes brancas e o nosso nome escrito no livro da vida. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sardes era a igreja ali mais ou menos na reforma, Lutero, e é interessante, né, que contudo tem-se em Sardes algumas pessoas que não, nesse tempo que nós temos vivido, infelizmente, nós ouvimos grandes denominações, não quero falar mal de nenhuma denominação, temos muitas coisas, mas poucas estão pastores renomados, pastores até que eu, um tempo, admirava muito. Nós temos que renunciar. Isso que você falou aqui, né? Realmente não fez o certo. Todo tempo, em todo momento, mas muitas vezes nós possamos não ter o nosso Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por este tempo que tivemos aqui, Senhor. Que o Senhor realmente esteja sempre guardando e que a nossa mente, o nosso coração sejam guardados em todo o tempo, em todo o momento. Que onde quer que nós estejamos, nós realmente possamos ser aqueles que são embaixadores do Senhor, levando o Senhor para todos que estão. Assim seja no nome de Jesus. Grande nome de Deus, graça a nossa Deus, que Jesus é o completo. O Espírito Santo seja com cada um hoje, toda a eternidade. Ele diz: Amém. Amém. Ótimo. E temos batismo. Eu vou mandar no grupo lá para a gente. Batismo.